Valdir Bintin tem um jeito próprio para explicar a sua tese. Se duas pessoas disputam salto em altura e uma toma impulso da areia enquanto a outra de um piso de concreto, quem terá o melhor impulso e, consequentemente, pulará mais alto? Ele perguntou numa de nossas inúmeras conversas. A pessoa que está no piso de concreto, é claro, eu respondi. Bem, o talento é o piso de concreto. E é ele quem dará segurança para tomar um impulso extraordinário, ele explicou. Com isso, o que Valdir quer dizer é que se você não atua sobre a área do seu talento, não há segurança e sem segurança você não terá confiança necessária para assumir riscos e fazer investimentos necessários para ter sucesso e felicidade. O equívoco das irmãs Polgar. Tudo isso parece muito óbvio. Todos temos consciência de que o talento é a base de tudo. O que acontece na vida, no entanto, parece ser exatamente o contrário. Ignoramos o talento, acreditamos que escolher uma profissão rentável e ter boa formação na área são o mais importante. Mas isso não é o mais importante. Um bom exemplo do quanto o talento é fundamental para quem busca o sucesso e a satisfação na vida pode ser visto na obra do psicólogo e pedagogo húngaro Laszlo Polgár. Durante a década de 60, Polgár estudou a biografia de centenas de grandes intelectuais e concluiu ter encontrado um padrão comum. Todos haviam recebido uma intensa especialização em uma determinada área desde a tenra idade. A partir dessa constatação, Laszlo se convenceu de que a genialidade era produto exclusivo da educação e da prática. E mais, ele responsabilizou o sistema de ensino público por produzir mentes medíocres. Em contrapartida, estava convencido que poderia tornar qualquer criança sadia em um gênio e na área em que ele bem quisesse. Ainda jovem, Polgár escreveu um livro intitulado Criando Gênios, no qual explica um método que o habilitaria a desenvolver a genialidade em qualquer criança. Mas a história de Polgár realmente se tornou interessante quando ele, para provar a sua teoria, procurou publicamente uma mulher interessada em engajar-se com o projeto. Pelos jornais, Laszlo buscou alguém que se propusesse a se casar com ele, ter filhos e o auxiliar na realização da experiência, transformar os filhos em gênio. A ideia que correu o mundo impressionou Carla, uma professora da Ucrânia que aceitou a proposta. Os dois se casaram e em 1969 nasceu Susan, a primeira filha do casal. Quando Susan completou 4 anos, o casal Polgár iniciou a experiência. Decidiram que a atividade perfeita para desenvolver a futura genialidade da filha seria o xadrez. Polgár justificou a opção, dizendo que o xadrez, além de ser uma arte, poderia também ser considerado uma ciência. Como os esportes competitivos oferecia uma facilidade na demonstração de resultados práticos. Em 1974 nasceu a segunda filha do casal, Sofia. Menos de 2 anos depois nasceu a terceira, Judith. Ambas foram incluídas no programa, muito antes de aprenderem a falar e caminhar. Sofia e Judith já eram colocadas à frente do tabuleiro, onde Laszlo treinava Susan durante a maior parte do dia. Como Laszlo acreditava que a escola tradicional era perca de tempo, solicitou a autorização do governo húngaro para educar suas filhas em casa. Ele e Carla intercalavam as longas horas de prática de xadrez com aulas de língua e matemática avançada. A educação era rígida e ocupava praticamente todo o dia, sacrificando inclusive as horas de lazer e socialização, em prol da agenda definida pelo pai das meninas. Susan, por exemplo, cedo na adolescência já falava fluentemente 7 línguas. Meu Deus. Meu pai acreditava que era preciso aproveitar o tempo durante a infância, ao invés de desperdiçá-lo brincando e assistindo TV. Ela explicou mais tarde. Ele defendia a ideia de que o talento inato é nada, que o sucesso é 99% das vezes o resultado de trabalho duro, disse Susan. Eu concordo com ele, completou. Ao longo de toda a infância e na maior parte da adolescência, as irmãs Polgár respiravam xadrez.
Centenas de livros sobre o assunto ocupavam as prateleiras de casa. O sistema de arquivos montado por Laszlo cobria uma parede inteira, incluindo descrições detalhadas de jogos, técnicas e dados sobre os potenciais oponentes da filha. Até mesmo a decoração da casa era composta por enormes quadros que retratavam lances e jogadas dos grandes campeões de xadrez de todos os tempos. Qual o resultado de todo esse esforço? Com tamanha disciplina, prática e dedicação no aprendizado das técnicas, é lógico que as irmãs Polgar obteriam um sucesso considerável. Mas será que elas realmente chegaram ao topo e especificamente permaneceram lá? Aos 17 anos, Susan se tornou a primeira mulher a se qualificar para o que na época se chamava Campeonato Mundial Masculino, mas justamente pelo campeonato ser masculino ela não pôde participar. Em 1988, as três irmãs competiram como equipe na Olimpíada Feminina e obtiveram a primeira vitória da Hungria contra os soviéticos. Todas tiveram conquistas consideráveis. Das três, porém, Judith, a mais nova, subiu mais alto. No entanto, nenhuma delas chegou a vencer o campeonato mundial, o que seria o nível mais elevado e o mais frustrante, que quando elas completaram 20 anos, a idade em que a maioria dos enxadristas ainda luta por seu lugar no topo, as irmãs Polgar decidiram desistir do projeto de seu pai, afirmando que havia mais coisa na vida além do xadrez. Ao longo dos anos, a história das irmãs Polgar foi amplamente usada por teóricos que tentaram provar que o talento é irrelevante. Mas, se analisarmos a experiência de Laszlo de uma maneira mais profunda, veremos que a análise desse teórico é vaga e incompleta. Vejamos o porquê. O xadrez exige 3 ações do cérebro. Para se tornar um bom jogador, o cérebro primeiro precisa compreender as regras, ou seja, o que cada peça pode fazer dentro dos limites estabelecidos. Depois, ele precisa visualizar eventuais jogadas e, por último, analisar qual é a jogada mais vantajosa. Esses 3 fatores podem até ser desenvolvidos, e até um certo ponto, é claro, sem a necessidade do talento. Ao propor a experiência, Laszlo acreditou que o desempenho no xadrez não apenas traria reconhecimento às filhas, mas que também as faria feliz. Mas não foi bem isso que aconteceu. Afinal, foi a busca pela felicidade que as fez desistirem do xadrez. A história das irmãs Polgar ilustra um motivo pelo qual tantas pessoas se tornaram boas em função do que Laszlo chamou de uma intensa especialização em uma determinada área. Mas, entretanto, nunca atingem a excelência. Para atingir a excelência, é preciso desenvolver uma intensa especialização na área onde está o nosso talento natural. Para o nosso estudo, há 2 lições básicas que podemos extrair da experiência de Laszlo. A primeira reafirma tudo o que falamos até aqui, ou seja, é virtualmente impossível criar um desempenho notável alcançando os limites da perfeição, como os de Gisele, Tamayo, Obama, Picasso, apenas com conhecimento, aprendizado e técnica. Em outras palavras, o talento das pessoas não pode ser construído com técnica e conhecimento. A teoria de cada um pode ser o que bem quiser, basta para isso adquirir o conhecimento e a disciplina necessária para aplicá-lo, nesse caso, é falsa. A segunda lição é a que a disciplina, a técnica e o conhecimento tornam as pessoas melhores em qualquer área, mas nada compensa a falta de talento. Eu queria sempre ser campeã mundial, mas agora sei que isso nunca acontecerá, diz Susan. Está ok ter sido bom ou muito bom. Não há motivos para ser a melhor. Ela se entrega logo a seguir em consolo. O risco de investir uma vida inteira em um treinamento repetitivo sem que tenha o talento com base é justamente o fato de ficarmos saturados antes de obter os resultados que desejamos. Melhorar em alguma atividade requer persistência. Para resistir à tentação de relaxar, precisamos de combustível, ou seja, ter paixão e curiosidade pela atividade que desenvolvemos. A seguir, vamos compreender melhor por que isso acontece. E um bom começo é definir o que é talento.
Definindo o talento. Todos temos uma ideia do que é uma pessoa talentosa. Obama é um político talentoso, Gisele tem talento no que faz. O talento sempre é fácil de reconhecer. O problema surge quando somos questionados sobre a origem do talento. Como eles se formam? Ele é privilégio de poucos? Ou ele está em todos nós? É espantoso que, embora o talento seja a base da nossa vida, a maioria de nós não tem a mínima noção de como ele se forma e o que, na verdade, ele é. O que é um talento? Os conceitos divergem, mas na essência todos dizem a mesma coisa. Talento é uma aptidão natural que possuímos para fazer alguma coisa com naturalidade superior à maior parte das outras pessoas. Tente lembrar quando você recebeu seu primeiro brinquedo, seja lá o que tenha sido. Um caminhão de bombeiro, uma boneca, um kit médico, um capacete de astronauta. Você dizia para todo mundo que quando crescesse seria um bombeiro, um estilista, um astronauta ou um médico. Essa paixão inocente por uma determinada profissão, sem se preocupar ou saber o respectivo salário, o status social que seria necessário para alcançá-lo, é um forte indício de onde está o seu talento. É esse sentimento infantil de eu quero fazer isso porque eu quero, sem precisar explicar o motivo, que você precisa redescobrir. Em outras palavras, descobrir nosso talento é deixar nosso brinquedo interior revelar-se. Todos nós temos um. Quando você descobrir o seu, vai reconhecê-lo imediatamente. Talento é exatamente esse brinquedo interior. Como o talento se origina e se manifesta em nós? Essa aptidão natural depende, pelo menos em grande parte, da formação das interconexões entre os neurônios do nosso cérebro. A formação dessas interconexões ocorre quase na sua totalidade ainda durante os primeiros anos da infância, razão pela qual não será mais possível, depois de certa idade, alterar a configuração dessas conexões, pelo menos de maneira radical, e por consciência alterar o nosso talento, ou mesmo desenvolver um talento novo. Isso explica porque nossos talentos são inatos, vitalícios e insubstituíveis. Por essa razão, se você descobre que possui uma aptidão para matemática, por exemplo, por mais gramática que estude, nunca atingirá a facilidade para aprender gramática, como possui para aprender matemática. O mistério desse processo está nas chamadas sinapses que ocorrem ao longo da infância. Uma sinapse é uma conexão entre células cerebrais chamadas neurônio. Cada neurônio se comunica com milhares de outros neurônios e as interconexões que ocorrem entre os neurônios, na medida em que recebem esses estímulos, se fortalecem, criando espirais padrões, que se formam em torno desse neurônio. Nosso talento, em grande parte, é definido pelas informações transmitidas por meio dessas espirais padrões. O cérebro de uma criança produz trilhões de sinapses a mais do que o cérebro de um adulto, escreve John T. Breuer, especialista em filosofia e neurociências. As espirais estimuladas se desenvolvem. As que são ignoradas, definham ou são completamente eliminadas. Como um escultor que talha a madeira, dando forma à sua escultura, os processos de estímulos captados pelo cérebro moldam as nossas aptidões. Mas esse processo tem pouco ou nada a ver com inteligência, de acordo com Breuer. Nossa inteligência depende muito mais de quanto usamos e estimulamos as nossas conexões mais fortes. Uma vez que a configuração da nossa rede mental é definida, o cérebro passa a operar melhor nos campos onde as conexões se estabeleceram com maior intensidade. Por isso, nesses campos, aprender se torna fácil. Neles estão os nossos espirais padrões mais fortes. É também onde está o nosso talento. Por tudo isso, é possível dizer que o talento é um efeito da combinação entre herança genética e experiência durante os primeiros anos da infância. Juntos, genes e estímulo formam as habilidades. De acordo com Breuer, não há riscos de ficarmos para trás por não termos recebido os estímulos cognitivos adequados durante a infância.
Ele argumenta que, embora genes e estímulo tenham um papel importante na formação cognitiva, a ideia de provocar o estímulo certo ou de ser vítima de uma ausência de estímulo é muito mais um mito do que uma realidade. As formações dos padrões comportamentais ocorrem em estágios conhecidos como os períodos críticos, que são janelas ao longo do desenvolvimento do nosso cérebro. O que dificulta a tentativa de fazer um estímulo voluntário numa criança, de acordo com Breyer, é o fato de não sabermos qual momento ao longo do desenvolvimento cerebral em que essas janelas se abrem. O cérebro se alimenta de estímulos que acontecem a toda hora, em qualquer lugar, de forma singular, fugindo absolutamente de qualquer controle externo, conclui Breyer. Por isso, uma criança que nasce rodeada de psicólogos encarregados de provocar estímulos com o objetivo de torná-la um gênio, não tem nenhuma vantagem sobre a outra, que passa seus dias como uma babá que não possui especialização alguma. Vamos fazer um pequeno exercício para compreender a relação do talento com as nossas configurações cerebrais. Imagine que suas conexões sinápticas sejam um sinal de internet sem fio. O sinal mais forte, a conexão 1, possibilita o acesso instantâneo. Você consegue desenvolver sua pesquisa de forma ágil e eficiente. O sinal seguinte, a conexão 2, é um pouco mais fraco. Você consegue acessar a internet, mas a velocidade da conexão não é tão ágil quanto a conexão 1. O terceiro sinal já é bem mais fraco. Você ainda consegue acessar a internet, mas demora em abrir a página inicial do seu provedor. A pesquisa é bem mais lenta, a eficiência e a agilidade estão comprometidas. E assim, quanto mais você se afasta da conexão principal, mais o sinal se enfraquece, os resultados serão cada vez mais comprometidos e o serviço fica mais lento. Até que, em certo ponto, não há mais conexão alguma e o acesso se torna impossível. O mesmo ocorre com a estrutura do seu cérebro. Você tem os espirais padrões mais fortes. É ali que está o seu talento principal. Na medida em que as funções se distanciam dessas espirais padrões principais, seu desempenho vai se comprometendo. Por isso, em certas áreas você consegue desenvolver certas atividades brincando, enquanto em outras a dificuldade é tão grande que simplesmente tira você do sério. A linha 1 é o seu brinquedo, lembra? Onde queima a chama da paixão e onde o talento pode fluir facilmente. Se a aptidão para a matemática é sua linha 1, por exemplo, física pode ser sua linha 2 e química linha 3. História ou gramática, nesse caso, seriam linhas com sinais bem mais fracos. Tudo isso nos leva a uma conclusão bem simples. Se você tentar desenvolver os campos onde o seu sinal é fraco, como a história da gramática, você terá sérias dificuldades. Não terá entusiasmo pelo que estiver fazendo e, sem entusiasmo, a realização estará comprometida. Não há como incendiar o fogo da paixão nos outros se ele não queima em você. Artistas como Tamayo e Picasso usaram seu talento colossal para realizar as obras que nos causam impressão proporcional à paixão que eles possuíam pela pintura. Pense por um momento na sua infância ou mesmo na sua adolescência. Tente relembrar aquilo que você era realmente considerado um talento. Agora suponha que desde a eternidade você tenha investido todo o tempo e esforçado exclusivamente nesse talento. Suponha que ao longo da sua vida, desde a mais tenra infância, todo o seu treinamento, educação, prática, conhecimento tivessem sido direcionados com foco específico de desenvolver esse potencial. Como você estaria agora? Entretanto, o que aconteceu com esse talento? Se você, como a maioria das pessoas, o ignorou por completo, por que isso acontece? Nós temos uma dificuldade de nos convencer de que temos uma habilidade especial. Parece que é possível ver essa habilidade em todos, menos em nós mesmos. Tente, por exemplo, ver as coisas do ponto de vista de Gisele Bündchen. Suponha que você tem certo tipo incomum de beleza. Todo mundo que comenta isso e você se sente motivado. Mas aí você olha à sua volta e vê tanta gente bonita com um corpo perfeito. Agora suponha que, além da beleza, alguém lhe diga que você tem um talento especial. Mas que talento? Você se pergunta, desfilar?
fazer poses para fotógrafo. Uma coisa tão simples, tão corriqueira e tão trivial. Quem não sabe fazer isso, você pensa? Por que você acreditaria ser capaz de ganhar dinheiro fazendo isso? Por mais trivial que isso possa parecer, esse é um dos maiores motivos pelos quais grande parte de nós vive uma vida profissional entediada, medíocre e longe do nosso potencial. Essa tendência de ignorar nosso talento tem sua origem na própria singularidade. Por atuarmos com incrível facilidade nas áreas onde está o nosso talento, ignoramos a nossa excepcionalidade. Pensamos que todo mundo é capaz de fazer a mesma coisa sem esforço, mas não é verdade. Aquilo que você faz com excepcional facilidade é extremamente complicado para mim. E é exatamente por isso que faz com que investir nosso potencial seja tão difícil. Simplesmente não nos reconhecemos como especiais. Síntese. Vimos até aqui que o primeiro passo para o sucesso é identificar o nosso talento, depois construir nossa vida sobre ele. Vimos que o princípio vital que distingue as pessoas que atingem desempenho excepcional daquelas que fracassam é que as primeiras descobrem seu talento e o desenvolvem ao longo da vida. O tipo de habilidade que importa mais explorar é sempre naquela exata área pelo qual nós temos paixão. Esse é o fundamento de toda a vida vivida com plenitude, porque o impulso natural da vida é desenvolver seu potencial máximo, ou seja, entender seus limites até encontrar uma realização plena. Se você negligenciar o seu talento, omite seu potencial e, como consequência, está impedindo a expansão de vida. Por isso, ela se tornará inevitavelmente um fardo. Capítulo 2. A síndrome do excesso de oportunidades. Com um grande número de escolhas se tornam a causa principal de fracasso. No início de 1942, autoridades austríacas em Viena prenderam centenas de judeus. Entre eles havia um jovem psiquiatra chamado Viktor Frankl. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas construíram 6 campos de concentração e Viktor esteve em 3 deles. No seu livro Em Busca de Sentido, Frankl descreve a situação caótica e insuportável que viveu no dia a dia desses campos. A maior parte do tempo trabalhei em escavações e na construções de ferrovias. Ao longo de certo período, por exemplo, tive que cavar sozinho um túnel por baixo de uma estrada para a colocação de canos d'água, escreveu ele. Em Auschwitz, dormíamos em beliche de 3 andares. Em cada andar dormiam 9 pessoas. Havia 2 cobertores para cada andar, isto é, para 9 pessoas. Naturalmente, só podíamos nos deitar de lado, apertados e forçados um contra o outro, continuou. Certa vez, eram 1.100 pessoas num único barracão, destinado a abrigar no máximo 200. Num período de 4 dias, recebemos uma única vez uma lasca de pão. Em outra passagem, Frankl conta que numa gelada manhã de fevereiro, ele permanecia alinhado com seu grupo de trabalho numa das ruas do campo. Ainda estava escuro. Os refletores estavam focados sobre os prisioneiros. Como a maioria dos colegas, Frankl vestia farrapos. Minhas pernas estavam tão inchadas e a pele tão tensa que já não conseguia dobrar direito os joelhos. Para conseguir enfiar os pés inchados nos sapatos, eu precisava deixá-los abertos, o que criava outro problema. Eles logo se enchiam de neve, revelou. Meus dedos ficavam crestrados e feridos. Todo e qualquer passo que eu dava era um pequeno martírio. O pátio do campo nessa época do ano era puro lodo e lodo gelado. De repente, eu ouvi uns gritos. Ergui os olhos e vi um companheiro meu sendo esmurrado até cair no chão. Frankl prossegue. O ato se repetiu várias vezes. O homem era levantado sempre de novo e derrubado a socos. De repente, uma voz rompeu no meio de tudo. Grupo de trabalho de Weingart, marchar. E logo a fila se movimentou num trote ditado a porrete. Quem não marchava ereto e alinhado poderia contar com um pontapé ou um cacetete nas costas, contou Frankl.
Enfim, quando chegava a obra, era preciso se precipitar para dentro do galpão, ainda completamente às escuras, e tentar apanhar uma pá ou uma picareta com um cabo um pouco mais firme. Depois de escolher a ferramenta, cada um dirigia-se para sua posição e começava o trabalho, que ia até escurecer. Viktor Frankl era filho de uma família de judeus oriundos de Moravia. Ele nasce e vive sua infância em Viena, na Áustria, onde seu pai chegou a ocupar um importante cargo do governo. Desde muito cedo, Viktor se interessou por psicologia. Aos 15 anos, já se correspondia com Sigmund Freud, seu conterrâneo. Aos 16, deu a primeira conferência. Aos 22, formou-se em medicina na Universidade de Viena. Nos anos seguintes, especializou-se em neurologia psiquiatra e em setembro de 1942, Frankl, seu pai, sua mãe, seu irmão e sua esposa, com quem era recém-casados, foram presos pelos nazistas. Após permanecer detido por algumas semanas num gueto de judeus na Polônia, ele foi separado da sua esposa e do resto da sua família. Daquele momento em diante, sua vida foi marcada pelo horror dos campos de concentração. Ao longo dos anos, a história de Viktor Frankl tornou-se um símbolo de perseverança. Em 1946, um ano depois das tropas aliadas terem libertado os presos dos campos de concentração, Frankl divulgou suas memórias, onde conta as experiências vividas por ele e seu colega ao longo da guerra. A publicação é considerada por muitos uma das obras mais influentes do último século.